Tá, então, as informações do Felipe Killing, correspondente internacional do Grupo Bandeirantes, e nós vamos falar sobre o conflito agora e compreender a dinâmica da reação de Israel, que tem sido, aliás, criticada, né, com o coronel da reserva do Exército, também doutor em política e estratégia, especialista em direito internacional humanitário e autor de uma obra especificamente sobre isso: Direito Internacional Humanitário, Ética e Legitimidade no Uso da Força em Conflitos Armados. Nosso convidado já está aqui conectado, o Coronel Carlos Cinelli, especialista nessas áreas todas. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, e meus cumprimentos aos que nos ouvem pela Rede Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite. Bom, vou começar, Coronel, lhe perguntando especificamente sobre o uso do bombardeio como um instrumento de enfraquecimento da infraestrutura do Hamas na região, e se isso será suficiente para que, quando a incursão terrestre se dê, ela, digamos, evite o maior número possível de trocas de tiros em uma área que é densamente povoada. Você acredita que os bombardeios vão ter o efeito de desconstruir o Hamas para uma invasão, por assim dizer, mais fácil das tropas e da infantaria de Israel? Macalossi, a sua pergunta é muito interessante porque ela levanta um dilema tradicional no que tange à seleção de objetivos militares, né? Os decisores, comandantes militares, têm a tendência de, sempre que se deparam com esse dilema, adotar uma postura bastante conhecida na história das guerras, que é bombardeio. Qual é o dilema? Eu envio tropas por terra, tropas de operações especiais, que são de difícil reposição, que são tropas muito custosas e com efetivos reduzidos, ou eu opto, enfim, correndo o risco de perder essas tropas, ou eu opto por bombardear à distância, fazendo com que os alvos sejam degradados e aí sim fazer uma incursão por terra. Ao longo da história, a opção pelo bombardeio tem sido predominantemente hegemônica, né? Existem aí alguns casos emblemáticos, como, por exemplo, podemos citar que ficou famoso o caso do resgate, da eliminação do terrorista Osama Bin Laden, que se optou por fazer uma incursão com forças especiais e não houve ali mais danos nas tropas, mas não é a regra. Então, o que nós estamos assistindo com a conduta no terreno do Estado israelense até o momento na verdade, fazer opção por essa linha de ação que é a mais usualmente aceita. Agora, essa opção, embora ela não seja ilegal do ponto de vista do direito internacional humanitário, que é o ramo do direito que regula o uso das hostilidades em conflitos armados, há certas precauções a serem tomadas, né? Uma delas é emitir um alerta oportuno acerca dos alvos que vão ser atacados, permitindo que os civis possam ser evacuados da localidade, das imediações do objetivo. E a outra não basta apenas alertar, mas efetivamente a necessidade de permitir essa saída. E aí nós entramos na seara dos corredores humanitários, que estão tão falados na última semana, que foram tentados aí, cuja abertura foi tentada, agora se começou a possibilitar algum tráfego, né, de medicamentos e suprimentos, mas nós não temos visto até agora uma possibilidade de saída de civis da área conflagrada. Então, os bombardeios terão o objetivo e terão o resultado muito possivelmente de, sim, degradar estruturas, mas eu não acredito que isso vai ser significativo para debilitar o Hamas nesse sentido, até porque nós não estamos falando de um Estado contra outro Estado, estamos falando de um Estado contra um grupo armado não estatal, num conflito assimétrico, né? Sim, daria para se dizer semi-estatal, porque ainda que não se possa dizer que ali é um governo propriamente dito, o Hamas é quem, digamos, se é que se pode utilizar a palavra, gerencia a região, né? Mas inequivocadamente um grupo terrorista que se arvorou dono da faixa de Gaza depois de um golpe de Estado em 2005. De qualquer modo, Coronel, aproveitando seu conhecimento sobre esta matéria,
matéria do direito internacional humanitário, muito tem se falado da reação de Israel. Até o presidente Lula a classificou como insana. O senhor considera essa reação insana? O senhor que tem experiência no estudo dos conflitos? Veja bem, as críticas que têm se feito é em relação ao que nós chamamos de proporcionalidade, né? Então, mas é difícil calcular uma proporcionalidade, né? Quer dizer, isso, ainda mais quando você fala de dissuasão, né? Quer dizer, qual que é o limite da dissuasão? Não há dúvida de que o ataque terrorista que foi sofrido pelo Estado israelense demandou legitimamente e legalmente uma resposta do ponto de vista de autodefesa. Isso foi invocado pelo Estado israelense, que está fazendo uso da força, no meu entendimento, legalmente, por autodefesa, à luz da Carta das Nações Unidas, artigo 51, que legitima o uso da força nessas circunstâncias. Agora, Macalossi, uma vez fazendo a opção pelo uso da força, ou seja, a chamada estratégia direta, né? Emprego de meios militares, há necessidade de adotar determinados princípios, dentre eles o princípio da proporcionalidade. E essa proporcionalidade, já dentro da guerra, não tem que ver com a proporcionalidade de decidir ir à guerra. São institutos distintos. A proporcionalidade que nós estamos falando agora, que tem engendrado críticas em relação ao Estado israelense, é em relação ao dano colateral que tem sido infligido ao território e as baixas de civis versus a vantagem militar obtida, né? Então, é uma balança que é estabelecida em que a vantagem militar de um ataque ela precisa ser superior aos danos estimados e às baixas causadas. Isso é sempre avaliado em cada ataque. Me parece que, inclusive, o retardamento da decisão israelense de ingressar por terra num ataque massivo está tentando ir ao encontro desse princípio de tentar permitir uma saída de civis inocentes, não envolvidos nas hostilidades. Agora, sim, é necessário que essas providências sejam tomadas. O Estado israelense é um Estado-nação, ele tem na sua estrutura de exército estatal, de exército regular, possibilidade de impor que as suas tropas ajam de acordo com as leis internacionais e espera-se que isso seja feito pelos comandantes militares. Existe uma tradição já, Macalossi, é importante caracterizar, de punições de oficiais israelenses no passado porque exacerbaram determinadas condutas no terreno. Há que se caracterizar que o exército israelense é considerado um exército muito disciplinado nesse sentido de operações militares, viu? Sim. Nós estamos conversando com o coronel Carlos Cinelli, que é especialista em direito internacional humanitário, autor de obras sobre o tema. Estamos falando sobre o ataque terrorista a Israel e a contraofensiva que agora, certamente nos próximos dias, deve levar uma incursão militar de larga escala no território de Gaza. Coronel, muito tem se falado também sobre os chamados corredores humanitários. Tanto para o deslocamento da população, Israel requisitou que a população de Gaza se deslocasse do norte para o sul, é uma área densamente povoada, é até complicado imaginar 1 milhão de pessoas, que é metade da população, saindo de Gaza para ir à região de Rafat, junto ao Egito, tudo isso num curto período de tempo, e ainda mais preservando certas áreas para a passagem dessas pessoas e também para a entrada e organização interna de auxílio humanitário. E daí eu lhe pergunto, sendo que não há presença militar de Israel no território de Gaza neste momento, só os bombardeios, e o grupo terrorista Hamas usa a estrutura civil como aparato militar, é possível falar em corredor humanitário? Não era necessário que primeiro Israel estivesse lá dentro para que então se organizasse um corredor humanitário? É possível a ONU estabelecer corredor humanitário e gerenciá-lo em Gaza? Muito interessante sua pergunta, Macalossi. E ela nos traz aí para a definição de corredor humanitário, né? O corredor humanitário não precisa ser uma rodovia, ele pode ser uma faixa do terreno e ele necessariamente não precisa ser executado, operacionalizado por forças militares. Na verdade, historicamente, tanto o sistema ONU quanto
organismos internacionais, do porte, da importância, da relevância e da legitimidade do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é que tem sido os mediadores para a abertura desses corredores. Vamos lembrar que no cerco de Mariupol, no sítio de Mariupol, no conflito russo-ucraniano, foi o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que conseguiu, com certo atraso, por conta das negativas das partes, estabelecer um corredor que mitigou o sofrimento daquelas pessoas. Então, sim, é possível. Agora, veja, numa área tão densamente urbanizada, com tanta população, com tão poucos eixos abertos de passagem, eixos viários possíveis para utilizar, é claro que há uma escassez de rotas que permitam, ao mesmo tempo, saírem civis, entrar suprimento e as forças militares avançarem. Sim, nós estamos falando de uma região que tem 12 quilômetros de extensão. Sim, sim. É 12 por 40. É 12 por 40, é uma coisa muito estreita, né? Exato. E meia dúzia de eixos possíveis para deslocar caminhões, etc. São os mesmos eixos, Macalá, os mesmos eixos que esses comboios de caminhões que estão entrando querem utilizar para entrar, os israelenses vão querer utilizar para avançar seus meios, aproximar seus meios militares. Como é que a gente faz isso? Faz com janelas humanitárias. O organismo internacional intervém, faz um acordo entre as partes e aquela rota ela só é utilizada para atividades humanitárias em determinada parte do dia. Aí você pergunta, mas a fiscalização? As partes têm que ter mecanismo de fiscalização, usar meios disponíveis para poder impedir que, ao invés de entrar remédio, entre munição, entre armamento. É uma operação bem complexa, Aí é que está, porque no caso desse conflito aqui, nós temos uma diferença, inclusive, de natureza, em relação, por exemplo, ao que ocorre na Ucrânia. A Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, é um país democrático, com instituições, é um país que tem na sua base de apoio as potências ocidentais, e, portanto, ali você tem um nível de organização que permite a criação e a fiscalização de corredores humanitários, que, aliás, foram desrespeitados pela Rússia, diga-se de passagem. Aqui não há um governo constituído especificamente na faixa de Gaza para fazer isso. Teria de ser um organismo internacional. O que me leva daí a minha próxima pergunta é a seguinte: esse organismo só poderia ser a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas Israel está em conflito com a ONU nesse momento. Como é que fica essa situação a partir do momento em que Israel e ONU já estão se digladiando diplomaticamente? Não há necessidade necessariamente de ser só uma das agências do sistema ONU. Eu mencionei o Comitê Internacional da Cruz Vermelha porque é o guardião do direito internacional humanitário, é um organismo independente que conta com legitimidade das partes, uma respeitabilidade internacional, e tem interlocutores que conseguem conversar com todos no terreno. Agora, você coloca um ponto muito importante, né? Quando você tem um agente estatal, um grupo armado não estatal, que tem porta-voz, mas não tem peso de Estado para poder, inclusive, assinar tratados, a dificuldade de conversar, a dificuldade de interagir aumenta muito. Sim. E alguns dizem, mas o Hamas não assinou nenhum tratado, não precisa cumprir as leis internacionais. É um equívoco, porque as fontes do direito internacional, entre elas está o costume internacional. E já é consagrado no costume internacional que os civis devem ser poupados e os bens civis também devem ser poupados. E você, acompanhando como tem acompanhado, percebe que o cerco que foi feito, que é uma operação legítima para poder fazer a próxima fase, que é entrar na localidade, se não for aberto o corredor humanitário, se transforma num sítio que tem, embora uma nomenclatura parecida, mas é absolutamente diferente. O cerco é legítimo, é uma fase militar de operação, e o sítio é um crime de guerra, no artigo 8º do Estatuto de Roma para o Tribunal Penal Internacional. Você permitir ou impedir que as pessoas saiam da área conflagrada e impedir o acesso de medicamentos, alimentos, água, suprimentos, os submete à fome e inanição. Os comandantes podem vir a ser julgados, se isso for considerado que foi deliberado, como criminosos de guerra eventualmente. Então quer dizer que Israel vai ter que tomar muito cuidado aí na forma como conduz o cerco. Como conduz o cerco e como
manifesta, externa para a comunidade internacional, para os observadores, a sua conduta do ponto de vista da boa-fé objetiva, no sentido de efetivamente assegurar a proteção dos civis e dos bens civis. Isso não é fácil fazer. Nós temos aí na história militar vários conflitos em que houve uma escalada imediata na espiral de violência e os civis foram tragados para dentro do conflito de uma maneira inesperada, e lá não permaneceram, de lá não puderam sair, né? Espera-se que, como eu disse, esse retardo no avanço que tem sido observado nos últimos dias, tudo indica que seja uma tentativa no sentido de permitir, possibilitar que os civis inocentes possam sair da área conflagrada. Sim. E uma última pergunta. Na sua avaliação, Coronel Cinelli, Israel está sofrendo dano de algo que também parece ter sido planejado pelo Hamas, que era jogar o país num conflito com essas características, e também a necessidade de fazer uma invasão altamente custosa e com um potencial de número de vítimas inocentes muito alto, enfraquecendo a imagem de Israel no restante do mundo? Macalossi, observando a história militar e a história de batalhas, né, tanto em 48 como na independência do Estado israelense, em 66, 67 na Guerra dos 6 Dias, 73 no Yom Kippur, em todos esses movimentos que houve, pequenos conflitos recentes ali no Oriente Médio, uma coisa aflora para nós, que somos ocidentais e observadores mais distantes: não há espaço para fraqueza no Oriente Médio. As demonstrações de força, dissuasória principalmente, elas têm que ser contundentes o tempo todo. E me parece que esse perfil foi agora materializado, está na raiz da conduta israelense, no sentido de estar determinado a dar uma resposta que ele considera que seja à altura. E não há condição, no meu entendimento, de solucionar, de atingir o objetivo militar que foi esclarecido, foi declinado pelas forças israelenses de eliminar a ameaça do Hamas, sem que haja uma incursão por terra. Um ataque à localidade, uma incursão em área urbanizada, já é por si só uma das operações mais custosas para a infantaria. Nesse caso, então, que não se pode usar blindados, os escombros já são em grande monta, dificuldade de acesso, mas vai ter que ser, no meu entendimento, um preço a ser pago, que é a incursão por terra, nem que seja para fazer a limpeza do terreno, no sentido de verificar se não há mais focos de resistência. Existe um sistema de túneis aí muito complexo, e bombardeio não vai resolver isso. É a boa e famosa infantaria que resolve os conflitos em área urbanizada. Agora, desde que isso seja, vamos trazer para a ética e para a legitimidade, né, que é importante no uso da força, seguindo o princípio de direito humanitário, distinguindo combatentes de civis, sendo proporcional no ponto de infligir danos colaterais e, principalmente, limitando os efeitos do uso da força aos objetivos militares. Coronel Carlos Cinelli, especialista em Direito Internacional Humanitário, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, professor. Continuaremos em contato. Muito obrigado, um grande abraço a todos da Rádio Bandeirantes. Então, né? Uma operação complexa essa, e que tende a ter um elevado número de mortes, infelizmente.